Olá, ouvintes da Imigra Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio no espaço onde discutimos migração, política brasileira e os direitos humanos no contexto global. Eu sou Ruth Maline Joseph, haitiana de nascimento, mas gaúcha de coração. Eu sou estudante em Relações Internacionais na URGS e a apresentadora deste programa. E hoje temos conosco, pessoal, um convidado muito especial. E é uma honra recebê-lo aqui na Imigra Podcast. Embaixador Marcelo, seja muito bem-vindo à Imigra Podcast. Muito obrigado pelo convite para conversar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação e uma alegria também estar aqui. Eu fui o representante do Brasil no Haiti durante 2 anos, tenho muitos amigos haitianos, e para mim é como estar em família. Sim. Estar aqui com vocês. Obrigada. E juntos a gente vai falar sobre esse tema que é o Brasil no mundo, potência diplomática ou ator em construção. Juntos a gente vai debater sobre esse tema. Diplomata, tu foi embaixador lá na Embaixada do Brasil no Haiti durante um período muito crítico, não somente lá no Haiti, porque Haiti não foi atingido pela pandemia, mas era um momento crítico mundialmente. Como é que foi essa experiência lá durante esses 2 anos? Foi uma experiência muito marcante e muito rica para mim. Eu acompanho os assuntos do Haiti há muito tempo já na minha carreira. Quando eu estava nas Nações Unidas, eu estive nas Nações Unidas a partir de 2004 até 2007, foi justamente a época da MINUSTAH, e eu era lá, nós tínhamos uma dupla lá, que era eu e o Luiz Guilherme Nascentes, que hoje em dia é o embaixador lá no Haiti. Que legal. E nós, já naquela época, ele era o titular dos assuntos de Haiti e eu era o substituto, digamos assim. Então, desde aquela época, eu já me envolvo muito com os temas do Haiti, sempre acompanhei, sempre gostei. E tenho, por acaso, amigos haitianos de antes já de eu ter estado lá no Haiti, mas a experiência de estar no Haiti é uma coisa muito poderosa, porque o Haiti é um país com uma história muito rica, Sim. Uma história única no continente, eu diria única no mundo, né? E que enfrentou já desde o início da sua história problemas que também são únicos. Encontrou boicotes, foi obrigado a pagar reparações por ter se tornado independente. Então a história do país é uma história cheia de idas e vindas e com problemas muito grandes. Mas a gente, estando longe, não entende muito bem, não tem a dimensão de como é que são as coisas no Haiti. E chegando lá, para mim, eu nunca tinha estado pessoalmente no Haiti, foi um aprendizado enorme, sobretudo por ser a época da pandemia. Sim. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, a primeira coisa, era o início de 2020 ainda, a primeira coisa que fizeram foi tomar a minha temperatura no aeroporto. Eu pensei assim, mas escuta, estão exagerando aqui, porque a pandemia nunca vai chegar aqui, a pandemia é uma coisa lá da Ásia. E depois, um mês depois, em março, o aeroporto que eu tinha chegado recém estava fechando e o Haiti ficou praticamente isolado. E naquela época a gente tinha muito medo, porque a estrutura dos hospitais não se tinha certeza de que ela conseguiria aguentar a pressão de uma pandemia. Sim. Mas, felizmente, apesar de ter prejudicado muito os haitianos, e sobretudo os mais pobres, né, todas aquelas pessoas que vão vender os seus produtos nas feiras, que tiveram que ficar em casa, a pandemia em si, a doença, não chegou com a brutalidade que chegou em outras partes do mundo, né? Acho que porque o haitiano, tanta coisa que já aconteceu com ele, que ele é mais resistente, sim. do que a média.
Mas mesmo assim foi um período muito conturbado. Nós tivemos um terremoto na parte sul do Haiti, Sim, né? aham. Que foi praticamente tão forte quanto o terremoto que houve em 2010. 2010, em Porto Príncipe. Sim. E tivemos o assassinato do Do presidente Moïse, presidente. com quem nós tínhamos uma ótima relação e que foi um choque muito grande. E a partir daquele momento, o Haiti passou a ser jogado num momento de transição que dura até hoje. Sim, Se nós verdade. pensarmos bem, depois daquele tempo, nós não tivemos mais representantes populares, não tivemos mais administradores eleitos no Haiti. Sim. Até hoje, né? Até hoje. Então, tem sido uma administração diária de uma crise e, ao mesmo tempo, eu vi o início da deterioração da segurança no Haiti. Quando eu cheguei lá, naquele momento pré-pandemia ainda, a segurança já tinha, evidentemente, muitos desafios, mas ainda era uma coisa, digamos assim, gerenciável. A partir do momento em que não se tem mais um governo funcional e que tem que se fazer todo esse processo de transição, juntamente com isso, a segurança no Haiti piorou muito. E aí fechou o aeroporto. Eu não peguei ainda esse momento, mas quando eu saí de lá já estava se encaminhando para isso. Sim. Depois o aeroporto foi fechado, ficou fechado muito tempo. As quadrilhas passaram a dominar a cidade lá, chegaram até perto, as bordas lá de Pétionville, né? Então foi um momento muito complicado, eu diria. Mas foi, por outro lado, uma oportunidade ímpar de conhecer o Haiti e de conhecer as pessoas. Eu digo que eu nunca fui tão bem recebido em outro lugar na minha carreira como fui no Haiti. E até hoje mantenho contato, falo com o embaixador, até porque ele é meu colega, né, da época de Nações Unidas. Nós temos uma ótima relação. Então, é um país que sempre está presente para mim. Tá. E o que te marcou nesse período? O que mais me marcou? Sim, culturalmente ou historicamente? Foi exatamente o contraste entre um potencial enorme que o Haiti tem, potencial para tudo. O turismo, por exemplo, me chamou muita atenção. Eu tive a oportunidade de, como na época que eu estava lá, ainda dava para ir à praia. Eu tive a oportunidade de ir à praia, de ver as belezas naturais do Haiti. E é muito impressionante como existe um potencial lá para o turismo, por exemplo, que não pode ser aproveitado por causa de todos os problemas securitários e tal. E chama atenção também o fato de que a comunidade internacional, em geral, depois de ter estado durante muito tempo bastante mobilizada com a situação do Haiti, na época em que eu cheguei lá já estava meio que se afastando e evitando, na prática, a responsabilidade com a cooperação para reconstruir o que já foi destruído e para retomar uma situação normal no Haiti novamente. Então, eu acho que isso foi o principal que me chamou a atenção, o contraste entre o grande potencial do país e as dificuldades enormes que não permitem que esse potencial seja plenamente desenvolvido. Sim. E na sua avaliação naquele período, quais foram os desafios enfrentados na cooperação internacional entre o Haiti e o Brasil, especificamente no campo político, econômico e humanitário? Bom, no campo político, eu acho que nós sempre tivemos uma convergência muito grande de pontos de vista com o Haiti. O Brasil é um país profundamente engajado na cooperação com o Sul Global.
Sim. E eu acho que dentro deste engajamento que o Brasil tem com a cooperação com os seus parceiros do Sul Global, o caso do Haiti é um caso especial. Nós temos todo um histórico de cooperação com o Haiti, a gente vê as coisas que ficaram lá, por exemplo, os hospitais que o Brasil construiu, e está na memória das pessoas ainda a época em que o Brasil participou da MINUSTAH, que foi o chefe da força da MINUSTAH. Então, no campo político existe uma convergência muito grande de pontos de vista e de objetivos entre o Brasil e o Haiti, e o Brasil sempre, independente de qualquer vento político aqui dentro do nosso país, nós temos sempre mantido essa amizade num nível que é bastante elevado. Agora, o que acontece é que, aos poucos, foram surgindo dificuldades, tanto do nosso lado quanto do lado haitiano, para colocar em prática as iniciativas. Sim. No lado do Haiti, a dificuldade principal que eu senti na época em que eu estive lá foi justamente a deterioração das condições de segurança. Nós tínhamos diversos projetos lá que nós não pudemos continuar, justamente esses hospitais que nós estávamos terminando nas fases finais de construir, a gente não podia chegar aos lugares, né, por causa da insegurança. Havia perigo de sequestro, as quadrilhas dominavam aquelas regiões, e isso era um empecilho muito grande. Tínhamos também uma escola de formação que nós estávamos construindo no sul do Haiti, e que também nós não podíamos chegar lá. Eu nunca pude visitar, embora fosse perto, eu não podia ir para lá. Então, isso era um obstáculo muito grande para as iniciativas de cooperação, de todos os tipos, para as iniciativas, desde a cooperação, a ajuda que o Brasil estava prestando ao Haiti, até coisas mais simples, como cooperação cultural, por exemplo. O nosso centro cultural ficava em Pétionville, mas como ficou cada vez mais difícil o acesso, era difícil realizar coisas lá e tal. Então, isso do lado do Haiti, o Haiti ficou mais vulnerável nesse período. E do lado do Brasil, esse nosso enorme problema de falta de fundos, né, de falta de dinheiro para colocar em prática uma cooperação nos mesmos níveis que a gente já pôde fazer em outros momentos. Isso se deve a diversos fatores aí da nossa economia, do nosso momento econômico, mas é uma dificuldade muito grande. Agora, o Brasil tem feito questão, mesmo diante de todas essas dificuldades, de manter a cooperação humanitária. Nós somos o único país que ainda dá vistos, nós somos a única representação diplomática no Haiti que ainda dá vistos humanitários. E no período que eu tive lá, 2020, 2021, a embaixada em Porto Príncipe foi o posto do Brasil no exterior que mais deu vistos, de todos eles, todos os postos que mais deu vistos. E agora, apesar das dificuldades enormes de segurança, nós temos feito um esforço conjunto com a Secretaria de Estado e a embaixada. Eu não estou mais lá, mas o meu sucessor lá, o embaixador Luiz Fernando Carvalho, e o sucessor dele, que também é meu amigo, o embaixador Nascentes, fizeram sempre questão de continuar com essas iniciativas. E no ano passado foram dados 12 mil vistos dentro desse mutirão que foi feito para dar os vistos humanitários. Este ano, se não me engano, já passaram de 7 mil vistos até o momento atual. E novamente, repito, o único país que está fazendo isso. Então, do ponto de vista da cooperação humanitária, que
que é menos afetada pelas questões, por um lado, as questões orçamentárias, do lado do Brasil, e, por outro lado, a situação securitária no Haiti, nós temos tido um êxito em manter os mesmos níveis, até aumentar os níveis de cooperação que nós tínhamos anteriormente. Sim, como tu falou, né? Desde depois do terremoto lá no Haiti, o Brasil está sendo o único país do mundo que dá visto para os haitianos e onde realmente os haitianos são bem acolhidos e bem-vindos. Tem desafios, existe, mas é o único lugar do mundo que realmente a gente pode dizer que estamos em casa. E tu acha que o Brasil e o Haiti poderia ter uma parceria mais equilibrada na promoção de estabilidade, segurança e desenvolvimento do Haiti? Claro, essa parceria sempre pode ser aperfeiçoada e a vontade do Brasil aperfeiçoar e aprofundar esses laços. É claro que nós temos todas essas dificuldades. Do lado brasileiro, estamos com essa restrição orçamentária muito severa, né, que limita a nossa capacidade de desenvolver novas iniciativas, de financiamentos, esse tipo de coisa. E no Haiti ainda existe esse grande obstáculo que é a insegurança e que é o problema da instabilidade. E é um obstáculo para tudo, né, no Haiti. Tudo fica mais difícil nesse tipo de situação. Então, perde muito a possibilidade, as capacidades de cooperação são muito diluídas nesse ponto. Eu lembro, por exemplo, de pensar como nós poderíamos desenvolver mais a cooperação em agricultura com o Haiti. Porque o Haiti, de um país que era responsável pela maior parte do café e do açúcar que era consumido na Europa, na época da colônia, ele passou a ser um país que importa os itens de alimento mais básicos dos Estados Unidos, da República Dominicana, e o Brasil tem aqui uma potência agrícola muito grande. Nós temos a Embrapa, que é uma referência no mundo inteiro, todo mundo quer cooperar com a Embrapa, e nós poderíamos desenvolver mais projetos com o Haiti nessa área de agricultura para estimular a autossuficiência, porque o Haiti, a estrutura fundiária do Haiti é composta de pequenos produtores, né, que produzem para si e para vender algo que sobra nas feirinhas, né? Nós poderíamos ajudar o Haiti nesse ponto, mas aí nós precisaríamos ter um ambiente de segurança, né? E que fosse propício a esse tipo de iniciativa, né? Então, eu acho que o ponto nevrálgico de tudo no momento no Haiti é a questão securitária. E nós temos essa nova iniciativa, esperemos que dê certo. Agora estão chegando os elementos dessa força nova aí, né, de supressão das gangues, né, GSF, que foi decidido que será desdobrada agora no Haiti, e a missão de pacificar o país para poder realizar as eleições é, no meu entender, a coisa mais fundamental que existe. Eu acho que a partir disso aí as possibilidades começam a surgir novamente para um reforço da nossa cooperação em outras áreas que não sejam só a área humanitária. Só humanitária. Obrigado, diplomata. E em relação ao atual cenário de tensões no Oriente Médio, especialmente envolvendo o Irã e os Estados Unidos, tu acha que o papel da diplomacia ainda vale na prevenção de escala de conflitos? Essa é a pergunta do milhão hoje em dia, né? se a diplomacia ainda vale. Esse conflito que está acontecendo lá no Irã nesse momento, muitas pessoas perdem
um pouco de vista as bases históricas disso aí, né? O povo iraniano é um povo que tem um grande orgulho de um passado no qual toda a nação deles e vários impérios se constituíram ali, e eles tinham uma influência muito grande na região, como ainda tem, mas na época vários impérios importantes houve ali. Eu me lembro que tinha uns amigos iranianos quando eu estava em Genebra, e eles apresentaram o filho dele. Qual é o nome do menino? Darius. Dario era o grande imperador, né? Foi o grande, talvez o maior imperador daquela época, né? do império que havia lá o Império Aquemênida, que havia lá no Irã. E eu acho que ao longo da história, o Irã tem um pouco essa ideia de que ele quer participar ali nas coisas daquela região. Então, é um conflito que tem raízes históricas muito profundas, não é uma coisa que saiu ontem da cabeça de alguém e que está acontecendo por causa de um capricho. Agora, ele se intensifica, e a gente tem que lembrar que essa rivalidade com o Irã já vem de longa data. Na época do presidente Obama, por exemplo, havia isso. Há muito tempo já está acontecendo esse problema, mas a diferença é que agora, justamente, nós estamos num momento do mundo em que a diplomacia, mas não só a diplomacia, a regulação da comunidade internacional em si está em xeque, né? O direito internacional está em xeque, o multilateralismo está em xeque, e isso torna muito mais altas as vozes que dizem que os países têm que voltar a uma espécie de estado de natureza no campo internacional, e que o mais forte tem que predominar. Ora, eu acho muito interessante isso quando se escuta isso dito por alguém num país central, num país que tem todos os elementos militares, toda a potência econômica para impor a sua vontade. A gente até entende que, por uma questão egoísta até, não é, as pessoas tenham a tendência a achar que eles têm direito de fazer o que quer que seja. Agora, eu acho muito estranho que nos países do Sul também se elevam vozes dizendo assim, não, esse pessoal tem que ter liberdade para atacar quem eles quiserem, para destruir, para submeter, para violar todas as leis internacionais, né? Então, é uma contradição bastante estranha que a gente vive hoje em dia no campo internacional. E eu acho que tem raízes também na história. Quando eu entrei na diplomacia, nós estávamos aí no início dos anos 90, a queda do Muro de Berlim, as pessoas derrubavam o muro e se abraçavam, né? Hoje em dia as pessoas querem construir muro para se separar, né? Verdade. É totalmente diferente. E como é que nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso num processo de que, para começo de conversa, todos aqueles ideais que a gente tinha de prevalência dos direitos humanos, de predominância da democracia no mundo, a gente acabou esperando muito para que aquilo se concretizasse e, no fundo, os resultados não foram os resultados que a gente achava que iam ser, né? E eu acho que isso gera um pouco de decepção das pessoas com a diplomacia, com o direito internacional, com as organizações internacionais, né, que muita gente diz, a ONU não serve para nada. É verdade, eu trabalhei no Conselho de Segurança e existem muitos problemas mesmo. O Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, é uma instância
incapaz de solucionar os problemas de segurança no mundo. Ele precisaria ser reformado, ele precisaria ser democratizado, ele precisaria acabar com o direito de veto de algumas potências, né, que mandam no que vai ser decidido lá. Então, o sistema multilateral tem muitos problemas, mas é uma questão de melhorar os problemas, melhorar as questões que tem, aperfeiçoar o sistema multilateral, aperfeiçoar o respeito ao direito internacional. E não o contrário, botar o direito internacional no lixo, botar a diplomacia no lixo só porque nós temos esse tipo de problema. Mas eu acho que eu também aprendi nesses meus quase 40 anos de carreira que tudo que vai, volta. Né? Não há coisa que dure para sempre na ordem internacional. Esse tipo de coisa, existem esses movimentos que são causados por fatores aí subjacentes na evolução da sociedade e tal, mas eu acho que depois existe um retorno. E às vezes esse retorno é até muito mais forte, né? É que nem quando o tsunami, a água vai para trás e depois ela vem e invade tudo, né? Então eu penso que não é o fim do direito internacional, não é o fim da diplomacia. Eu acho que a diplomacia é fundamental, a resolução pacífica das controvérsias é um princípio basilar da atuação brasileira no cenário internacional, está até na nossa Constituição, né, no artigo 4º, lá onde tem os princípios que regem a nossa atuação internacional, e eu acho que isso voltará a ser valorizado novamente. Eu acho que já está acontecendo isso. Em vários lugares as pessoas já estão parando para pensar e dizer, espera aí, chega, nós temos que ter regras de convivência internacional. Isso afeta todo mundo, né? Não isso afeta o mundo inteiro e nós estamos começando a ter as consequências muito severas desse tipo de coisa. Como essa crise internacional econômica que nós estamos vivenciando, o barril de petróleo subindo, outro dia estava aí quase 130. Então, as pessoas estão se dando conta, não, espera aí, nós precisamos de regras de convivência, nós precisamos de regras de solução de controvérsia. E aí a diplomacia desempenha um papel fundamental. Eu acho que isso voltará a ser reconhecido. Obrigada. E o que o senhor acha sobre a posição do Brasil tendo uma política externa diplomática e pacífica? A posição do Brasil, felizmente, o Brasil tem um privilégio de que a sua diplomacia tem já historicamente se baseado muito mais em princípios e se baseado muito mais na defesa dos interesses do nosso povo e dos nossos vizinhos e dos nossos parceiros e dos países amigos, tem se baseado muito mais nisso do que num interesse egoísta, né? E eu acho que o Brasil sempre se destacou por causa disso, pela defesa dos princípios, né? Se nós formos lá no Rui Barbosa, na Conferência de Haia, ele não se destacou por ameaçar os outros e dizer que o Brasil vai invadir, que vai destruir todo mundo. Não, ele se destacou por defender a soberania, por defender a igualdade dos estados, por defender a solução pacífica das controvérsias, já lá naquele tempo. E nós, ao longo de toda a nossa história, mesmo quando nós tivemos governos mais autoritários ou menos autoritários, mais para a direita, mais para a esquerda, nós conseguimos manter esse norte na nossa política externa. E isso, felizmente, tem permanecido até agora. Então, o Brasil não muda isso aí. O Brasil continua fiel a todos aqueles princípios que sempre nortearam, desde o Rui Barbosa, desde do Barão do Rio Branco, né, que dizia, o Barão do Rio Branco dizia que o Brasil quer ser forte num contexto de vizinhos que também sejam desenvolvidos e fortes. Né? E eu acho que o Brasil continuará assim, não vejo mudança nenhuma.
a despeito do que quer que aconteça internamente no Brasil, eu acho que nós continuaremos tendo essas posições, valorizando a solução pacífica de controvérsias, a diplomacia, o direito internacional, a busca da paz e assim por diante. E tu acha nesse conflito existe um espaço real para uma mediação internacional entre os Estados Unidos e o Irã e que seja eficaz? Olha, espaço sempre existe, mas eu acho que pelas características do conflito e pelo fato de que as partes se baseiam em visões de mundo tão diferentes e têm objetivos tão diferentes, a negociação fica, assim, a intervenção de outros países, aí, a ajuda de outros países fica bastante prejudicada nesse caso. E a própria solução diplomática fica muito prejudicada. Mas o que acontece? Eu acho que os próprios beligerantes já estão vendo que não é nem do interesse econômico deles continuar mantendo esse conflito. Não só por causa dos problemas econômicos que estão sendo sentidos no mundo inteiro, mas também porque a guerra virou uma coisa muito cara hoje em dia. É caro. Um míssil daqueles lá custa 4 milhões de dólares. Não é bem assim hoje em dia para manter. Não é só mandar uns caras lá com espada, com mosquetão. Verdade. Não, manter uma guerra hoje em dia é uma coisa muito cara. E eu acho que, por causa disso, as partes têm um estímulo maior para negociar e para alcançar uma solução aí, porque é insustentável a situação como está. Isso não pode... eu acho que nenhum dos lados pode ter uma vitória completa. E o fato desse conflito se prolongar prejudica todo mundo, inclusive os outros países também, a comunidade internacional. Obrigada. E diante desse cenário global marcado por tendências unilaterais no comércio internacional, como tu avalia as estratégias do Brasil baseadas na reciprocidade? Como é que tu avalia essa posição? Para o Brasil é uma decepção muito grande essa situação, a situação que está acontecendo hoje em dia. Eu, por acaso, comecei a minha atuação no exterior quando eu era terceiro secretário. Meu primeiro posto no exterior foi justamente Genebra e eu trabalhei na OMC, que então, em 1995, foi o primeiro ano de atuação da OMC. E eu tive essa oportunidade de trabalhar lá naquele momento em que todo mundo tinha muita esperança com relação à OMC, porque a OMC, pela primeira vez, teria um sistema muito bem organizado de solução de controvérsias, depois passou a ter um órgão de apelação, e o Brasil levava muita fé e apostou bastante em que esse sistema multilateral de comércio fosse se desenvolver, fosse se reforçar e fosse ser um esteio das relações comerciais entre os países. Agora, o que acontece é que, pouco a pouco, exatamente nesta tendência de desprezo pelo direito internacional, pelas organizações internacionais, por tudo que signifique limitar o poder dos mais fortes e dar oportunidades aos mais fracos, dentro desse contexto, a OMC também foi muito enfraquecida. E a gente já começou a ver, quando eu saí de lá, quando eu saí em 99, né, nós tínhamos já a questão da rodada de Doha, que vai, não vai, que ia, não ia, e muitas dificuldades ali. Depois passou a haver esse problema do órgão de apelação, que os países resolveram matar o órgão de apelação, e a OMC ficou sem os dentes que ela tinha, né, para implementar as suas regras. Mas eu acho que
o Brasil continua acreditando que, apesar de nós termos tido um enfraquecimento das nossas instituições internacionais, esse enfraquecimento das instituições não significa que nós agora não temos regras. Nós continuamos tendo regras. E muita gente contesta. Eu comecei a minha vida, aí já antes até disso aí que eu contei, eu comecei a minha vida como professor universitário, e eu dava aula justamente de ciência política e de direito constitucional. E a gente tem que sempre considerar que o fenômeno do direito, ele não depende da coerção. Não é porque... Muita gente diz assim, mas o direito internacional nem existe. Nós não temos uma polícia internacional, nós não temos... Não é porque não existe uma polícia internacional, não é porque não existe um monopólio da coerção no nível internacional que nós não temos direito, né? 99,9999% das relações entre as pessoas e entre os países se cumpre de maneira espontânea. Porque é bom para todo mundo ter regras, né? Então, o direito internacional continua existindo da mesma forma que o direito interno também não precisa de ter um policial toda hora ali, quando eu vou comprar um sorvete na rua, dizendo, não, agora tu vai ter que pagar. Não, eu pago. Né? As relações jurídicas subsistem mesmo sem a coerção explícita. Né? Então, essa realidade, eu acho que é uma realidade que se impõe nas questões atualmente das ilegalidades todas que estão sendo cometidas no campo do comércio internacional. Porque não há nenhuma dúvida, esses aumentos de tarifas, isso é contra o que os países se comprometeram na OMC, é contra. O país assinou um tratado lá dizendo que não pode, que tem que manter a tarifa dentro de um determinado patamar. Se ele triplicar, decuplicar aquilo ali, isso é ilegal, né? E o Brasil continua defendendo essa legalidade. Agora, nós somos pragmáticos também. O Brasil não se esquece de que, na área comercial, a capacidade de negociação é muito importante, e às vezes é mais importante até do que a capacidade de impor as coisas por meio de uma organização internacional. Então, no caso das relações com os Estados Unidos, o que a gente tem feito, nós temos negociado muito, nós temos mobilizado não só o nosso governo, né, o vice-presidente, aí, o Alckmin, está muito envolvido nisso tudo aí, mas também as nossas federações de comércio, as nossas confederações, os nossos empresários, que têm ido lá conversar, falar com os contrapartes deles. Então, nós temos todo um movimento silencioso, como tem que ser, né, de aproximação e de convencimento. Como se fosse uma turma do Deixa Disso, para mostrar que o melhor é que nós tenhamos uma normalidade nas relações comerciais e que isso é bom para todo mundo. E depois de tanto tempo, finalmente saiu o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que provavelmente entrará em vigor amanhã, 1º de maio de 2026. É verdade. Qual é a tua perspectiva sobre esse acordo? Bom, esse acordo, eu digo assim, a gente começa a achar que está ficando velho quando a gente diz, eu estava lá quando isso começou, né? E eu, no meu caso, justamente eu era diplomata na nossa missão aqui no Mercosul, na LAD, era a LAD Mercosul, né, no Montevidéu, e nós fomos chamados ao Rio de Janeiro, e isso aí era junho de 99, para uma reunião
que foi chamada a primeira Cimeira América do Sul, não, América Latina, Europa, né? América Latina, União Europeia. E nesse contexto dessa reunião maior, foi uma grande reunião que houve aí naquela época, nesse contexto, houve uma reuniãozinha lá entre o Mercosul e a União Europeia. E lá eles decidiram começar isso aí. Então foi na época, houve algumas rodadas lá em Montevidéu, eu me lembro, a gente negociou também isso aí, mas a gente tinha um certo ceticismo quanto à capacidade dos dois blocos se entenderem a respeito aí, porque havia muitos pontos de discórdia, né? A política agrícola comum, por exemplo, a política agrícola comunitária, é uma política altamente protecionista, justamente no campo agrícola, é muito importante para eles, mas é muito importante para nós termos acesso a mercados nos produtos agrícolas. Então, ao longo do tempo, a gente achava, não, vamos continuar tentando isso aí, mas é uma coisa que é muito difícil de se conseguir. Mas eu acho que justamente por causa desse novo ambiente internacional, em que alguns países resolveram aderir à desobediência de todas as regras e resolveram optar pelo isolacionismo em vez da cooperação, eu acho que tanto do ponto de vista da União Europeia como do ponto de vista do Mercosul passou a fazer muito mais sentido, né, lutar para resolver esses problemas que ainda havia, que foram se perpetuando, né? 99 faz 27 anos, né, disso aí, e houve então um impulso. Os dois blocos se deram conta de que não, num ambiente em que estão se levantando as barreiras, nós temos tudo a ganhar em tirar as barreiras entre nós e criarmos esse enorme mercado aí de 700 milhões de pessoas, etc., com uma complementaridade boa, porque no caso do Brasil, por exemplo, os produtos que a gente exporta para a União Europeia, embora eu sempre acho que a gente deveria exportar mais produtos industrializados, sempre, mas mesmo assim, os produtos que a gente exporta para a União Europeia têm um valor agregado maior do que é o caso com outros parceiros, né? O nosso maior parceiro, que é a China, para quem a gente vende muito, que temos uma relação comercial excelente com os chineses e tudo, mas os produtos que a gente exporta para eles são minério de ferro, petróleo, soja, né? Soja muito importante também, e mais duas ou três coisas que são praticamente só extrativismo, ou então agricultura pura, né? E eu acho que no caso da União Europeia existe um potencial para um comércio que envolva produtos de maior valor agregado, e isso é importante, porque embora nós reconheçamos evidentemente o valor da nossa produção agrícola, do nosso setor agrícola, e que ajuda muito a sustentar até as nossas contas públicas aí, não é? A gente tem também muito presente, como os outros países também têm, que a indústria gera empregos de uma qualidade diferenciada. Os produtos industrializados agregam mais valor, né? E é por isso justamente que países como a China, ao longo do tempo, têm sempre buscado atrair a adição de valor para dentro do seu próprio país. Eles sempre preferem comprar a matéria-prima e processar dentro. Então, eu acho que o acordo com a União Europeia tem essa grande potencialidade, e ele é um acordo que está baseado, que ele é mais, na verdade, o acordo é enorme, né? Tem muitas coisas, e ele tem mais do que simplesmente o aspecto puramente econômico. Ele é um acordo de associação, na verdade. E isso é muito bom também, porque nós podemos sedimentar a partir daí posições comuns nos fóruns internacionais, iniciativas, etc. Tá, e daqui a pouco vai ter eleição
e no Brasil, né? O que o senhor acha sobre o futuro do Brasil? Agora temos um presidente mais populista, né? E que tirou o Brasil na mapa do fome. E eu vi que tem candidatos opostos que têm conceitos e perspectivas diferentes. Então, o que tu acha sobre a política interna social também do Brasil? Ainda com a implementação que eles estão tentando implementar a lei da escala 6x1. Bom, evidentemente, esse ano vai ser um ano bastante movimentado por causa Com certeza. das eleições. E hoje em dia se fala muito em polarização e, evidentemente, as propostas dos dois lados parecem muito diferentes, né? E são, realmente, existe, na verdade, uma espécie de tendência a um lado fazer uma fotografia ao inverso, né? Como é que se chamava naquilo? Um negativo, né, do outro, né? Onde aquele lado é branco, eu vou ser preto, aquele lado é para cima, eu vou ser para baixo e assim por diante, né? Mas eu acho assim, eu não posso falar, né, não tenho como falar da política interna, porque realmente é uma coisa que depende de muitos e muitos fatores e é extremamente complexa, né, no Brasil. Mas eu falo da política externa e eu acho, como eu já te disse, que embora a gente tenha variações aí e alguns governos deem mais privilégio a uma determinada orientação do que outros, alguns queiram ser mais amigos de um lado ou de outro, ou alguns queiram ser amigos de todo mundo. Eu tenho a impressão que nós temos conseguido manter uma linha na nossa atuação na política externa. E mesmo dentro da política interna, se a gente comparar com o que acontece em outros países, que o pessoal chega fazendo terra arrasada de tudo, eu acho que no Brasil existe uma certa tendência ao próprio sistema dar uma limitada nesse tipo de coisa, né? Então a gente vê muito mais no campo da retórica, as pessoas, e eu acho que isso é uma tendência mundial, né? A retórica ficou muito mais violenta, a retórica ficou muito mais agressiva, porque surgiu até uma palavra que assim, na minha época ninguém usava, que é a treta, né? Que vocês devem saber, o pessoal mais jovem usa muito, que é a treta da engajamento. Né? Se tiver uma briga, se eu estou ali falando de uma coisa normal, tranquila, as pessoas vão bocejar, né? Agora, se tiver uma treta, se tiver uma briga, se eu tiver contra, aí o engajamento aumenta. E no mundo de redes sociais e de Facebook, de Instagram, um mundo no qual essa lógica impera, eu acho que a própria política é influenciada por isso e tende a ser mais radical. Mas eu acho que o Brasil tem uma institucionalidade muito importante e tem uma maturidade democrática grande, e nós, qualquer que seja o resultado, que sejam os resultados das eleições, porque tem muito mais coisa em jogo do que só o chefe do executivo e tal, quaisquer que sejam os resultados, eu tenho a impressão que a institucionalidade brasileira vai sobreviver e vai continuar sendo firme e vai evitar os solavancos que em outros lugares nós estamos tendo aí. Obrigada. E, por fim, quais seriam, na sua perspectiva, os principais desafios e oportunidades para a política externa brasileira no atual contexto internacional? Os desafios são muito grandes e eles têm a ver exatamente com esse ambiente em que alguns países tentam impor um novo reinado da força no campo internacional. Eu acho que o Brasil tem que, de maneira coerente, de maneira firme, mas também de maneira tranquila,
ele tem que se opor a esse tipo de iniciativa, e eu acho que esse é o grande desafio. E é um desafio que ele tem reflexos em várias áreas, né? Por exemplo, a democratização das instituições internacionais, sobretudo das Nações Unidas, né? Do predomínio do império do direito internacional. O Brasil também tem que lutar por isso. Isso ficou mais difícil, né? Ultimamente tem ficado mais difícil, por causa justamente dessas tendências desagregadoras no cenário internacional. Mas eu acho que aí tu perguntas sobre oportunidades. Eu acho que o momento do Brasil também gera uma oportunidade muito grande nesse contexto, porque o Brasil é um país, né, é um dos poucos países que está conseguindo manter esse centro. Apesar de todas as dificuldades, nós estamos conseguindo manter o nosso curso na política externa e no ambiente internacional. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem que a gente tem. E é uma grande oportunidade para o Brasil, que já está dando resultados. A gente vê, por exemplo, esse acordo com a União Europeia, ele é um resultado disso aí. Se o Brasil tivesse... o que o Brasil quer é uma espécie assim de centro de gravidade do Mercosul, não porque nós sejamos mais importantes do que ninguém, mas simplesmente porque nós temos 200 milhões de pessoas, né? Se o Brasil tivesse se voltado para uma orientação assim de não é importante, não vamos, o Mercosul não tem importância, não vamos nem nos preocupar com isso aí, nós talvez não tivéssemos conseguido chegar a esse resultado, né? Então, eu acho que nós temos uma série de oportunidades que surgem justamente dessa orientação do Brasil. E do fato de que o Brasil, por exemplo, ao invés de olhar com desprezo para o resto do mundo, como é moda agora em alguns ambientes, o Brasil revaloriza o resto do mundo. A África, por exemplo, nós temos olhado mais para a África, né? O próprio Caribe. Em algum momento nós tivemos que fechar embaixadas no Caribe e tal. Agora nós voltamos a abrir as embaixadas no Caribe, voltamos a normalizar as nossas relações, voltamos a ter iniciativa, né? Na questão ambiental também, tudo isso vindo da mesma raiz, que é essa coisa de que o Brasil tem a grande vantagem de manter essa política internacional, essa política externa, que tem um rumo, que tem princípios e que tem uma base sólida, né? Da mesma forma, no campo do meio ambiente, que é um campo que está cada vez mais importante, a questão da mudança do clima, da poluição, dos plásticos, dos combustíveis fósseis, nós estamos também aproveitando esse momento para ter uma liderança maior. O momento em que alguns países se retiram do cenário, né? E no qual nós começamos a dobrar a nossa aposta em um futuro com menos emissões de carbono, em um futuro com energias renováveis. A nossa matriz de produção de energia é uma matriz bastante limpa, nós temos apostado nisso aí e temos apoiado as iniciativas internacionais. Não é à toa que nós tivemos a COP30 aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é tudo dentro de um grande conjunto assim, de desafios que tem a ver com esse momento atual e que é um momento difícil para o direito internacional, para as organizações internacionais, para a diplomacia. E esses próprios desafios, é claro, como sempre, né, criam oportunidades. Eu acho que a gente sabendo se comportar dentro disso aí, o Brasil terá sempre condições não só de manter a sua política internacional de acordo com os seus interesses e as necessidades da nossa população, mas também de fazer uma diferença no mundo. Obrigada, senhor Marcelo. E tu tem algumas considerações finais por
público e a gente tem a maior parte do nosso público que também é brasileiro. Não sei se tu tem algumas considerações finais, alguma coisa que tu quer deixar para o público. Não, eu, assim, como consideração final, eu novamente agradeceria a vocês, como eu te disse no começo, eu me sinto como uma volta à casa, né? Porque Sim. o Haiti foi minha casa durante 2 anos e fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês a respeito disso aí. E aprendeu algumas palavras em crioulo durante esse período? Bien sûr, mon parler créole, haïtien. Falar algumas palavras a gente, porque muitas vezes na internet, né, Haiti é visto como um país pobre, que não tem nada, né, que só tem insegurança, pobreza, mas também a gente tem outras partes boas também. Não, é exatamente isso que eu falei. O Haiti tem um grande potencial, ele tem uma cultura muito grande e muito, muito forte, muito enraizada nas pessoas. Essa coisa, por exemplo, de que muita gente é pintor lá, muita gente é artista, tu vai, as pessoas compram, né, na rua, pintura, tem lá os quadros para vender, e isso é muito, muito interessante. E a cozinha haitiana também é muito deliciosa, né? Eu gostava muito lá do griot. Griot. Griot avec banane pesée. Né? Muito bom mesmo. Eu adorava, né? E toda a comida, toda a culinária haitiana. E tem algumas músicas haitianas que... Algumas músicas haitianas que tu... música, claro, compá. Né? Na época tinha o sucesso daquele rapaz que é filho do ex-presidente, né? Gembagay. Só se cantava isso, Gembagay. Mas o compá é uma música assim muito... Ela é muito entusiasmante, assim, né? Eu gosto, até hoje eu escuto compá. E, como eu disse, tenho muitos amigos haitianos. Infelizmente, a maioria teve que sair do Haiti, sim. Mas continuo mantendo contato e gosto muito. E aqui agora, né, no Rio Grande do Sul, eu vim para cá para chefiar o escritório do Itamaraty. Eu sou o representante do Itamaraty no Rio Grande do Sul. E nós fazemos aqui também um trabalho de nos aproximar com todo mundo aqui, para mostrar para as pessoas que o Itamaraty olha para cá também. E que o Rio Grande do Sul, embora esteja fisicamente muito longe, tem que ser trazido para mais perto e tem que também assumir cada vez mais o seu papel aí, né? E a sua voz dentro do Brasil. E a gente faz isso um pouco como uma ponte e nesse ponto é muito louvável uma iniciativa como essa de vocês de fazer um podcast sobre esses assuntos, que são assuntos que as pessoas às vezes não param para pensar, né? E é muito importante. Então, vocês estão de parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, diplomata. E muito obrigado também a vocês que ficaram até o final. Muito obrigado. E também não esquece de compartilhar, deixando um like, tuas perspectivas também sobre a política externa brasileira ou o Brasil no contexto internacional. Obrigado, pessoal. Compartilhem, deixem comentários e também se inscrevem no canal. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.